se você fosse uma luz no mundo? No Evangelho de João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E se ele quisesse, vamos só imaginar. Calma, que é só pra gente refletir. E se ele estivesse dizendo que quem seguisse ele não andaria nas trevas, porque automaticamente aprenderia com ele como devesse ser, se comportar na terra. Ou seja, se a luz que ele estivesse se referindo fosse sobre o conhecimento que ele estaria trazendo. Quando ele diz me segue, talvez seria o mesmo que ele dissesse assim: aprende comigo, observa meus comportamentos, né? E reproduza isso. Então, assim como ele afirmava lá no Evangelho de João ser a luz do mundo, e se você fosse uma luz no mundo? Porém, por algum motivo, tivesse no momento com essa luz obstruída, com um monte de coisa tampando a frente dessa luz. E isso faz com que de repente você não consiga iluminar com toda possibilidade que poderia ter. Mas e se fosse sobre isso? Sobre a partir do momento que nós começamos a nos comportar mais coerente com o que Jesus pregava, como se isso fosse, de certa forma, iluminar o nosso caminho e o caminho de quem está próximo de nós. Imagina que você está num lugar totalmente escuro. E aí você não consegue enxergar nada. De repente você encontra uma vela, acende essa vela, você já consegue enxergar um pouco. Ou seja, como se você tivesse adquirido um pouco de conhecimento, então você já começa a enxergar um pouco. E aí, de repente, você encontra uma lanterna agora. Então você já amplia a distância com que você enxerga as coisas e a clareza é maior, então você já enxerga detalhes, mais coisas. Então, se a iluminação que ele estivesse se referindo naquele momento fosse sobre isso, sobre automaticamente quando você tem um conhecimento maior de como deveria se comportar segundo Jesus, talvez seria como se você tivesse um pouco mais de clareza, logo fosse um pouco mais iluminado, porque você conseguiria enxergar melhor as coisas do mundo, né? E aí, a partir do momento que você tem essa luz um pouco mais desenvolvida, você pode também iluminar o caminho do próximo, né? Das pessoas que estão próximas a você. Não sei. Eu só achei interessante da gente pensar um pouco sobre. Por isso eu trouxe aqui pra você pensar comigo nessa possibilidade. E se você for uma luz no mundo?